Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Desta feita, nós iremos falar sobre os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós já temos aqui no canal falando sobre os profetas menores. Na verdade, não existe diante de Deus profetas maiores, servos maiores ou menores. É assim que eu entendo, é assim que eu penso. Como, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, a gente vê bem claro que uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. Diante de Deus, todos têm que cumprir seu chamado. É assim que eu penso. Agora, na história secular, fica definido profetas maiores, profetas menores, baseado na extensão do tempo que eles profetizaram. E também baseado no tamanho do livro, no tanto de capítulos do livro canônico que eles têm. Como, por exemplo, os profetas menores, eles têm livros pequenos, com poucos capítulos. Já esses profetas maiores, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, têm livros com maior quantidade de capítulos. Agora, na igreja é muito relevante para a organização. Essa organização de pastor, bispo, diácono, presbítero, profeta maior, profeta menor, na história profeta maiores, profeta menores, os reis, os juízes. Agora, na igreja fica essa organização de bispos, de pastores, de diácono, de presbítero, de missionário, né? Então, na igreja é muito relevante para a organização, para impor o respeito, a disciplina, para a santidade. Todos sabendo de que diante de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, diante de Deus todos são iguais. Deus não olha para mim como pastor. Deus não olha para o bispo como bispo, para o apóstolo como apóstolo. Deus olha como alma, como servo, como alma. E nem como servo, como alma. Porque o servo é para servir, é aqui na terra, para o trabalho. Já aqui na organização do Senhor Jesus, na igreja do Senhor Jesus, é muito relevante. É a organização da igreja. Deus é um Deus organizado. Você sabe que também nos céus tem os serafins, os querubins, os arcanjos. Há uma organização no céu. Aqui na terra também há essa organização. Aliás, Satanás trouxe essa ferramenta muito poderosa, essa arma que é a organização, e ele aprendeu com isso, e por isso que ele trabalha, luta de dia e de noite, organizado com os principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, os dominadores. Aí tem o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Você vê também uma organização do lado esquerdo. Você vê uma organização do lado das trevas para poder destruir. Então é importante essa organização na igreja do Senhor para poder edificar a obra de Deus, que é o reino de Deus nesse mundo. E como eu fiz com os profetas menores, eu vou fazer agora também com esses profetas maiores, falando da vida pessoal de cada um, da vida de cada um, do sofrimento que cada um teve para prestar sua missão, seu serviço diante de Deus. E nós vamos começar com Isaías, que Isaías a data mais ou menos do tempo dele é de 740 a 680 a.C. Tem uma outra data dentro das minhas pesquisas que é de 765 a.C. a 681. Mas isso é detalhe. E dentre esses detalhes a gente tem noção mais ou menos de que ele viveu há cerca de 84 anos. E foi durante os reinados de Osias, rei Osias, Jotão, Acais e Ezequias. Esse foi o período que ele profetizava e esses eram os reinados: Osias, Jotão, Acais e Ezequias.
O profeta Isaías, nascido de família influente de classe alta. Isaías teve contato com a realeza e foi conselheiro de assuntos internacionais no reino de Judá. Embora comumente fosse alvo de zombaria, advertiu vigorosamente seu país contra as alianças com nações vizinhas, que foi o que ele fez em todos os reinados de Osias, Jotão, Acais, Ezequias. O que ele dizia era justamente isso, exortando para confiar no Senhor e não duvidar. Ele também atacou os males sociais de sua época, não por ser um reformador social, mas por ver tais abusos como sintomas de apostasia espiritual. Você vê de que ele viveu esse momento dessa apostasia, o povo rei se desviando da fé, se desviando de Deus. E depois de viver a maior parte da sua vida em Jerusalém, Isaías foi martirizado, foi morto, segundo a tradição judaica, durante o reinado de Manassés, que foi mais ou menos de 696 a 642 a.C., tendo sido cerrado ao meio, dentro de um tronco oco. Até o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, faz menção a esse martírio de Isaías. Vamos ler aqui. Vamos começar aqui do versículo 34, que diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga os exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Quando fala aqui cerrados pelo meio, está fazendo menção justamente a Isaías. Mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o 38, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o homem não era digno. E está fazendo menção justamente a Isaías. Claro que nesse capítulo 11 de Hebreus ele está incluindo aqui desde Abraão, Isaque, todos os servos de Deus que provaram sua fé em momentos difíceis. Isso é uma mensagem muito forte para nós, para que nós possamos manter nossa fé firme, forte, fiel até o fim. Então nós temos também outro registro aqui, que é no Talmud de Jerusalém, consta que Isaías foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de um cedro. As franjas de sua roupa, porém, deflagraram sua presença. E então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando sua morte. A versão do Talmud é um pouco diferente, onde o profeta se introduz no cedro perante Manassés, e este então manda serrar a árvore. Quando a serra chegou à sua boca, Isaías morre, assim sendo castigado por seu perseguidor. Por isso que é muito importante, amigos, a gente saber da história de cada profeta, porque a gente vê o quanto que esses homens padeceram para que as Escrituras chegassem até nós. E ainda falando de Isaías, durante a segunda metade do século VIII a.C., Judá parecia estar
seguindo o exemplo da apostasia deixado pelas 10 tribos de Israel, que viria a ser capturada pela Assíria em 722 a.C. O rei Acais estupidamente buscou proteção com a Síria contra o reino do norte. Muito embora Isaías lhe tivesse afirmado que Israel em breve cairia nas mãos dos assírios. E como estes reis, eles estavam apostatando da fé, se afastando de Deus, Israel se afastando de Deus, quando vinha Isaías e repreendia, então eles não gostavam. E quando chega justamente nesse período aí de Manassés, o reinado de Manassés é aonde ele é cerrado ao meio. Muito bem, assim nós temos o livro de Isaías, que é escrito por esse profeta, né? E esse livro de Isaías, frequentemente, ele aponta assim muito para o Evangelho, para os nossos tempos de hoje. Ele é muito confuso também de entender alguns capítulos. E como eu estou falando do profeta Isaías e não do seu trabalho, eu só vou trazer aqui algum esboço do seu trabalho, do livro, para poder encerrar essa parte. Que o conteúdo do seu livro é esse, né? Isaías, frequentemente chamado profeta evangélico, por falar muito sobre a obra redentora do Messias. Em suas páginas se encontram mais sobre a pessoa e obra de Cristo do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Consequentemente, há muitas passagens importantes e queridas no livro que ele escreve. E os pontos importantes desse esboço do livro de Isaías é a denúncia contra Judá, né? A denúncia contra outras nações, as tribulações e o reino futuro. Quer dizer, o Apocalipse de Isaías, né? Aqui nesse capítulo, que é o capítulo 24, 27, aqui está falando justamente coisas apontando para o futuro. Aí vem a denúncia contra Israel e Judá, e depois vem a denúncia contra Senaqueribe, muita denúncia, né? Por isso que foi morto, né, dessa forma. A sua segunda parte aí seria a grandeza de Deus, apresentando a grandeza de Deus. Outro ponto, ele apontando a salvação do servo Messias. O outro ponto, o programa divino para a graça, que já chega aí no livro, já chega nos capítulos 66, finalzinho, a segunda parte do livro de Isaías. E assim a gente pontuou acerca do profeta Isaías e do seu livro, do livro de Isaías, que é o seu livro, e justamente para que nós possamos entender, amigos, o quanto que esse servo de Deus padeceu. Seria muito bom, aconselho você ler esse livro de Isaías, você vê a experiência que ele teve com Deus, o chamado de Deus. Você só vai aprender, você só vai se fortalecer lendo esse livro de Isaías e entender de que Deus usou ele para falar de coisas que estavam acontecendo no seu presente e de coisas que iriam acontecer no futuro, certo? Como falando sobre o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu encerro, amigos, e que Deus abençoe todos vocês. Espero que você tenha gostado. Eu estou trazendo assim de uma forma bem sintética para poder você ter uma noção. Porque se a gente traz o estudo com profundidade, então talvez você poderia ouvir ou ler ou buscar e muitas vezes não fica tanto. No entanto, se você quiser ouvir novamente, tantas vezes você ouve para poder você ter uma base mais ou menos da história do profeta Isaías. Se você gostou, dê um joinha. Se não é inscrito, quiser se inscrever, se inscreva e compartilhe com alguém essa pesquisa que nós fizemos sobre o livro de Isaías. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.